Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos só aguardar o acesso do professor Takashi. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo Você está em bem? Caxambu ainda? Sim, Caxambu, hoje estou em Minas Gerais, Caxambu, né? tá? Minas Gerais, tudo de Minas. Tá, Então, vamos lá. Hoje nós temos vamos a lá. 11ª live do ano 2023 e o tema é terceiro setor na gestão de Uhum, ativos ambientais. Então, a palavra está para o senhor. tá bom, vamos lá. Bom, a palavra é bem clara, né? Ativos ambientais, né? O pessoal muitas vezes não tem noção do que se trata essa palavra ativos ambientais, né? Se conhece muito sobre passivos ambientais, mas o que é um ativo que tem realmente valor no processo, muitas vezes não são abordados de uma forma correta e acaba confundindo essa situação, né? Em primeiro lugar. Bom, isso é, nós temos hoje, em qualquer atividade humana, nós temos o passivo ambiental, é claro, você não tem como fugir disso. Mas, se você olhar direito no processo, ao contrário disso, existe uma série de ativos ambientais que não é considerado. Então, um exemplo clássico disso. Por exemplo, você fala muito em crédito de carbono e acha que uma mata nativa dá crédito de carbono e começa a ter toda uma prospecção e começa a viajar sobre isso. Aí nós falamos que a mata nativa não dá crédito de carbono, mas dá créditos ambientais. Aí a pessoa não entende o que é isso, né? Então são coisas bem diferentes que o pessoal não sabe utilizar isso. Então, quando nós estamos falando em créditos ambientais no processo, ela é muito mais extensa e muito mais complexo do que simplesmente o crédito de carbono. O crédito de carbono é simplesmente a fotossíntese da planta e acabou, vai. O máximo que faz diferença é a inclusão do nitrogênio no solo, alguma coisa dessa forma só e acabou. Agora, quando nós estamos falando em créditos ambientais no processo, aí ela tem o micro-organismo, assim como tem produção de água e outras atividades que começam a gerar a questão da vida biológica também nesse mecanismo. Então, isso são créditos ambientais. Então, o papel do terceiro setor é justamente avaliar esse tipo de possibilidade, mensurar isso, quantificar esse tipo de informações para que elas sirvam de documento, de laudo, para poder comercializar esse produto. Então, o que nós temos hoje muito é o modismo sobre crédito de carbono e pouco se fala em relação aos créditos ambientais. Então, essa é a grande falha que está existindo nesse mecanismo. Então, os setores agrícolas, por exemplo, todo qualquer setor agrícola gera créditos ambientais, né? Lógico que também causa seus passivos ambientais. Então, para isso, se você não fizer um documento chamado balanço socioambiental, você não dá para avaliar quanto de gente que realmente teve crédito e qual é o passivo que você tem. Então, essa mudança de paradigma nesse processo é um dos pontos extremamente importantes disso. Muitas ações que é feito hoje de uma maneira equivocada, né? É comum você ver, por exemplo, num projeto de arquitetura, engenharia, a pessoa fazer em caixas para fazer retenção da água de chuva e com isso acha que está fazendo um bom negócio ambiental no processo. Se você fizer somente caixa de água para reter a água da chuva e você não fez o poço de absorção nesse processo, e aí gerou somente é, passivo ambiental. O pessoal levou vantagem para pagar menos água, você não devolveu água ao subsolo. Então, na própria caixa de passagem do processo, se eu faço o poço de absorção, eu devolvi água no subsolo e o excedente vou usá-los no processo, bom, aí sim
você está tendo créditos ambientais. E assim por diante, o questionamento de análise desse processo precisa ser muito mais detalhista nesse mecanismo do que simplesmente do ponto de vista romântico de que plantou árvore ou manteve verde, coisa parecida. Então, tem trabalhos técnicos bem complexos que tem que ser feito. Conforme o tipo de solo que você introduziu novas variedades de plantas, ou então você trouxe doenças no processo, ou então você trouxe outras variedades de insetos no mecanismo que pode comprometer todo o ecossistema ambiental desse processo. Então, são ações que você precisa contar com um grande número de especialistas e que tenha essa visão bem clara sobre como utilizar esse mecanismo. Então, para isso, não basta simplesmente você trabalhar no sentido de fazer uma conta de achego, que a gente brinca com o pessoal. Não, precisa fazer uma avaliação muito mais ampla esse mecanismo para saber quais são as causas que está tendo passivo ambiental. Então, para isso, a norma de contabilidade do balanço socioambiental é um dos pontos principais para poder fazer essa análise. Então, se eu tenho uma produção agrícola, eu tenho crédito ambiental na produção agrícola, ótimo. Só que também tem passivos ambientais. Isso é, você usou adubo, você usou máquina, você usou caminhão, então você causou também problemas ambientais. Então, precisa fazer a conta para ver qual é o crédito e qual é o passivo, para ver quanto que sobra o quê. Se é crédito de carbono, se é créditos ambientais, ou é produção de água, o que sobrou no processo. Então, essas situações desse mecanismo, que infelizmente não está sendo considerado. Existem muitas ações isoladas, de uma maneira muito simplista do processo, e não levam em consideração essa complexidade desse mecanismo. Então, daí, toda a parte do ativo ambiental no processo. Travou, professor. Alô? Travou, professor. Alô? Agora sim. Alô? Alô? Tá bom agora? Agora tá ok, Alô? só a imagem que não. Ué. Tá. Bom, vamos lá. Tudo bem. Bom, então, quando nós estamos falando em cálculo de ativo ambiental no processo, então nós temos que analisar toda a complexidade da fazenda, da propriedade, das atividades, do que está sendo feito dentro dela, se está respeitando toda a parte técnica cabível no processo. Ou se você está usando técnicas alternativas que pode buscar uma forma de melhorar e otimizar os créditos ambientais e reduzir os impactos ambientais. Exemplo disso, o caso da utilização, por exemplo, de adubos orgânicos. Então, se eu estou substituindo o adubo químico por adubo orgânico no processo, então, além de ajudar com o produto final no processo, ela também causa menos impacto ambiental, ao contrário, cria e restaura o micro-organismo do solo no processo. Então, cada um desses mecanismos do processo tem que ser estudado passo a passo. E esse cuidado, infelizmente, não está sendo feito. Há uma visão simplesmente simplista, e vai calculando o volume de massa vegetal, coisa parecida, e começa a vender certos serviços completamente fora da norma e descabível no processo, e estragando o mercado. O governo está para regulamentar uma série de procedimentos, ainda não saiu toda a regulamentação, mas o regulamento técnico disso já existem vários trabalhos científicos, já existem várias plantas e variedades que já foram estudadas, então, com isso, não há muito que discutir em relação a isso. O que precisa é como compilar esses dados. Agora mesmo, por exemplo, amanhã está começando um trabalho para discutir como fazer a questão dos créditos ambientais da cultura do café e das agriculturas orgânicas no processo, realmente voltada para a região do sul de Minas. Então, com isso, várias entidades, universidades estão se reunindo, formando um pool de técnicos que começa a entender o que deve ser calculado.
O que a gente deve considerar para que possa realmente dizer que está tendo os créditos ambientais no processo? Então, é um trabalho que requer não só a técnica agronômica, assim como biodiversidade do processo, assim como toda a parte de instrumentação de equipamento, materiais e produtos químicos que estão sendo utilizados nesse processo. Porque, uma vez utilizando produto químico, existe a possibilidade desse produto estar intoxicando o subsolo. Existem também produtos que você pode ter um controle melhor para que evite certos danos. Às vezes é necessário ter um produto químico, muitas vezes para combater algum tipo de praga, alguma situação, mas eu posso controlar a dosagem disso. Bom, além da questão visível, ou chamado do ponto de vista técnico, quando nós estamos falando de créditos ambientais, existe o lado do microbiológico do processo, do solo. Né? Quais são as vidas que existem debaixo da terra, na terra, e o que é que hoje a cultura de determinados tipos de atividade provoca em termos de impacto, o que é que pode provocar a neutralização disso para poder reduzir e melhorar a vida do solo no processo. Assim como precisa verificar em relação à qualidade de água. O que está acontecendo em relação ao solo descoberto ou plantio direto, por exemplo, quando se usa um sistema no qual há uma proteção de superfície contra o raio solar no processo. Como é que você fez a cultura, por exemplo, em relação às águas pluviais? Se você tem uma cultura agrícola no processo, sempre tem que se preocupar em relação à questão da erosão que essa água de chuva provoca. Por outro lado, como é que eu posso reter essa água para que eu possa fazer o reuso dela internamente com um grande posto de absorção? Então, assim por diante, são soluções técnicas que entre agrônomo, engenheiro ambiental, biólogo, entre diversas especialidades, como engenheiro florestal e outro pessoal, pode buscar soluções nesse mecanismo para que com isso possa buscar cada vez mais uma eficiência ambiental nas produções do processo. Isso é, eu posso consorciar produtos de tal maneira que com isso eu possa obter uma agricultura consorciada, pode ter outros tipos de atividades que dê uma receita complementar, e ao mesmo tempo isso faz com que recupere o solo e as condições do ar na região desse processo. Então, diversas maneiras de utilização desse sistema, cabe aos profissionais debruçarem sobre isso, para começar a pensar os modelos que existem e a convivência que nós vamos ter que ter com alguns tipos de produtos ou químicos que muitas vezes é prejudicial, mas é necessário muitas vezes para ter uma produção mínima, até que se encontre soluções alternativas. Ou que tipo de soluções alternativas que a gente deve investir cada vez mais para poder reduzir os impactos ambientais no processo. Então, é um grande desafio e esse trabalho cabe justamente aos movimentos ambientalistas do terceiro setor, que não adianta nada ter uma visão simplesmente xiita de que quer preservar o meio ambiente, sem que com isso faça a produção de alimento ou coisa parecida. Então, além da produção de alimento, temos que proteger a questão ambiental, mas também tem que fazer com que seja viável economicamente. O caso, por exemplo, de outros países que adotam isso como estratégia de mercado, é um caso clássico disso, com países que produzem banana, que produzem café, e muitas vezes estão comercializando o produto chamado créditos ambientais primeiro, para depois definir a cotação do mercado dos seus frutos, dos seus produtos agrícolas. Então, primeiro ganha-se dinheiro com créditos ambientais e, em função disso, define o mercado do produto em si. Então, muitas vezes a pessoa inocentemente acha que o pessoal está baixando o preço, está levando na cabeça, e o brasileiro, muitas vezes, sem saber, acaba entrando nesse ciranda no processo, sem saber que, do outro lado, estão ganhando dinheiro nas questões ambientais nesse mecanismo. Então, com isso, há uma necessidade com que
não só os técnicos sejam preparados, mas também o produtor e o próprio governo também entenda que isso é um ponto estratégico em termos de mercado internacional. Então, nós temos que encarar esse processo muito mais como questão estratégica do que simples capricho para atender um produtor ou coisa parecida. Então, existe uma situação extremamente complicada, no qual, infelizmente, as pessoas não estão sabendo utilizar esse mecanismo. Bom, em função dessa situação, o que nós recomendamos que os técnicos profissionais, além do produtor em si no processo, comecem a olhar essas informações e comecem a analisar também os dados econômicos em relação a isso. Por que motivo? Porque na parte econômica, muitas vezes acaba sendo extremamente importante para que isso possa ter melhor receita sobre os seus produtos para comercializar. Então, não só no sentido de crédito de ambiental vendido antes, mas também a própria imagem do produto que dá menos agressão ambiental e possa ser um ponto de referência para que o consumidor entenda que existe uma situação muito além de simplesmente ele comer um produto saudável no processo e que com isso está colaborando de uma forma diferente. Então, temos que preparar os nossos técnicos e não só isso, o nosso mercado para essa finalidade. O mercado é extremamente sensível a isso. Isso é, desde que você faça uma explicação, uma explanação desse processo de uma maneira técnica, simplista no processo, mas técnica, mostrando que a produção que está sendo colocada no mercado não é uma produção depredadora, e sim é uma proteção que está em termos de mercado, em termos de meio ambiente, e sobre o aspecto social, esse valor vai ter um agregado adicional. Isso é, você vai poder usar realmente sua marca como um produto de respeito ao meio ambiente. Não é questão de ter um selo, se é orgânico, se é o que é. Não importa muito sobre esse tipo de selos no processo, que muitos deles é questionável e muitos deles são comprometedores. Então, não é o selo que importa simplesmente dizer que ele é orgânico no processo, e sim muito mais a atitude de que e o meio ambiente que ele está protegendo, o que ele está trazendo de benefício nesse processo. Então, com isso, esse tipo de solução acaba criando uma base para o novo mercado. E essa base para o novo mercado é o mercado que é de créditos ambientais. Então, esse tipo de ação que, infelizmente, hoje pouca gente tem conhecimento e não está sendo levado em consideração. Então, há uma necessidade urgente com que o setor empresarial, assim como os técnicos da área ambiental e da área financeira no processo, possa valorizar, entender esses mecanismos e criar mecanismos de avaliação e acompanhamento, de tal forma que, com isso, ano a ano, possa ver a evolução daquele produto que está sendo colocado no mercado, se está atendendo às normas ou está falhando em alguma situação no processo. Então, esse é um dos pontos-chave que, infelizmente, o pessoal não está fazendo esse tipo de cuidado nesse mecanismo. Então, não é simplesmente um método convencional de cultura que ajuda no processo. Tem muito mais detalhes em cima disso. Isso é, aquela produção demorou quantos anos? Né? Se o período de produção dele é maior ou igual a outras variedades do mesmo produto. Quais são os procedimentos que você fez como resultado do solo após a cultura? Você acaba exaurindo o solo e o que você fez para poder compensar esse produto? Assim por diante, tem N questões, perguntas que surgem em relação a isso. Então, nesse mecanismo, há uma necessidade que os técnicos e os ambientalistas se sentem na mesa e definam com isso uma metodologia de trabalho que possa proporcionar esse ganha-ganha. E é certeza que vai ter soluções interessantes e soluções economicamente viáveis, e com isso há um ganha-ganha de todas as partes. Então, existe sim soluções para esse processo, basta isso com que os profissionais que trabalham nesse segmento
tenha esse cuidado de observar esses detalhes e aprenda a trabalhar com esses produtos de tal maneira que possa realmente ter créditos ambientais adequados no processo. Nós perdemos hoje muito dinheiro por falta dessa informação e a falta dessa atitude no processo. Todos estão perdendo, tanto o produtor está perdendo, o comércio está perdendo, o consumidor está perdendo e, ao mesmo tempo, também todo o pessoal da área ambiental também está perdendo. Então, há uma necessidade de entender esse mecanismo e pensar em tudo quanto que é atitude, se é agrícola, se é industrial, se é uma construção, como podemos fazer essas unidades com o menor impacto ambiental possível e como é que a gente pode compensá-lo nesse processo. Então, os ativos ambientais que nós estamos falando têm essa complexidade de situação que nós recomendamos que faça esse tipo de análise. Então, o que nós estamos apresentando hoje aliás, esse mês agora nós vamos abordar vários temas sobre essa questão ambiental, né? São vários temas que podemos discutir isso. Então, hoje essa visão geral, simplista do primeiro momento está aí, tá? Tudo bem? Tem sim, perguntas, professor. pessoal? Tem uma pergunta já aqui. Depois nós vamos pegar aqui. O Genaro pergunta: o cultivo de cana-de-açúcar no sistema convencional gera créditos ambientais significativos? Sim, não só a cana-de-açúcar, se é modelo convencional ou mecanizado, tanto faz, ela gera sim créditos ambientais. É lógico que não aquele método tradicional de botar fogo, né? Bem entendido, né? Mas a produção sim, inclusive tem variedade de cana hoje precoce que faz menor exaustão do solo e o álcool que é produzido através de cana-de-açúcar, por exemplo, é o combustível mais ambientalmente correto do que qualquer outro no processo e pouca gente leva em consideração isso, tá? Professor, aqui as perguntas até no momento cessaram aqui. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Tá. Isso aqui tudo vai envolver para nós sabermos aonde estamos, aonde queremos chegar, se estamos devendo ou estamos em haver, vai depender do balanço socioambiental, social-ambiental? Sim, senhor, vai depender dos laudos que forem feitos para poder avaliar se há crédito ou não, né, no processo, né? Crédito existe sim. O que existe muitas vezes é desperdício hoje do crédito por mazelas ou mau uso de mecanismo de avaliação. Deixa eu ver as perguntas aqui. E só para reforçar o que o senhor falou aí, professor, nesse mês, né, nós vamos até, se não me engano aqui, até o mês de, desculpa, até o mês de maio, falando com o tema correlato à questão de crédito carbono, ambientais, resíduos, tudo, é tudo ligado até o mês de abril, professor. Tem uma pergunta aqui acho que é Marielle Rezende, tá? Em relação à comercialização dos créditos ambientais, como o senhor vê? Tá. Hoje eu não vejo nada que eu brinco, porque existe uma bagunça de oportunista vendendo crédito de carbono, papel falso, sem levar em consideração o balanço sem nada e querendo só ganhar dinheiro no processo. E tem trouxa que compra, né? E pendura na parede ainda por cima, né? Então, infelizmente, o que nós temos, o governo está começando a formalizar o mercado ambiental e uma vez que ele tiver estabelecido a forma disso, aí nós vamos ter um norte para trabalhar. Mas, independente disso, o que nós temos que trabalhar é aperfeiçoar o modelo de avaliação do balanço socioambiental para que cada vez mais pessoas jurídicas, comecem a entender a importância desse mecanismo. Tá? O senhor falou, professor, que está, lógico que eu já li bastante coisa aí e torna-se pouco dentro da complexidade do tema. Tá para surgir algumas leis, a regulamentação aí que deve clarear um pouco mais, né? Hoje, por exemplo,
Tem Sim, alguém que pode sim. dar esse atestado dessa medição, se tem a ver, tem DEX, ou por enquanto está tudo no chutômetro, professor? Não, não é bem chutômetro, são laudos técnicos, tá? Então não é bem chutômetro. Já existem já vários laudos de vários produtos, já foi estudado, pesquisado já ao longo do tempo, então já existe isso pronto. O problema somente é a aplicabilidade desse no processo, tá? Então, isso que é a questão agora, porque aí, em função da aplicabilidade dos seus resultados, que vai ser o mercado. Então, a gente precisa ver se vai ter resultado para ver se a gente pode estimular a aplicabilidade dele. Então, o ponto maior é fazer com que que entenda que existe Tem esse uma mercado. pergunta Tá? aqui, professor, da Tainá. No cálculo dos ativos ambientais, qual o papel dos contadores? É um dos elementos que vai ter que fechar o documento. Então, ele que vai ter que fazer o fechamento documental do processo. Então, os técnicos agrícolas e ambientais vão dar diretrizes do processo, vai contribuir com algumas informações, só que o documento final é balanço, então é fechamento contábil do processo, tá? Então, dele é extremamente importante para ele poder fechar. Agora, sem a contribuição do engenheiro ambiental agrônomo, não vai conseguir fechar esse Tem uma documento. pergunta aqui do Tá? Marcos, não entendi porque não está como pergunta, mas vamos lá. Marcos Gama, como o professor está vendo sobre o ano a PL do crédito de reciclagem? Acho que é proposta legislativa? Sim, e tem um projeto de leis que está discutindo essa questão dos créditos ambientais e reciclagem. Tá? Só que é a mesma coisa. Não adianta nada você calcular isso aí se a planta que trabalha com reciclagem não tiver feito a neutralização socioambiental, não vai adiantar apenas calcular sobre o produto. Tá? Sobre o produto é importante, sim, mas não é o mais importante. É a coleta, como foi feito, como foi tratado, ou se foi feito realmente a destinação correta. Que muita gente está coletando e não está ganhando nada sobre isso, né? Porque não adianta nada coletar. Se você não beneficiar e não processar, você não completou o ciclo do mecanismo. Tá? Então, o projeto de lei está tentando estimular a possibilidade disso. É um bom sinal, não, pelo menos nada contra, só que o ponto de avaliação que vai ser o ponto Tem importante uma pergunta depois. aqui Tá? do Genaro, professor. Para o dimensionamento Hum. dos créditos, qual ou quais os parâmetros, medidas que nos servirão base? Onde encontramos? Onde os encontramos? Para cada atividade, para cada tipo de setor, se é serviço, indústria, comércio, tem suas, como diz, pontos de consideração. Então, não existe uma receita de bolo, mas sim tem pontos de referência que tem que ser tirado por cada tipo de atividade. Então, se a indústria é uma forma, se é comércio é outra, se é prestação de serviço são outros. Então, conforme o tipo de atividade, tem que fazer um checklist específico para ele, tá? As perguntas aqui, professor, elas até então cessaram. Tá bom. Então, ok. Vamos lá. Então, o que a gente puder te ajudar nesse processo, nesse mecanismo, desse, chamado de questões ambientais no processo, hoje nós estamos dando só uma pincelada no processo, mas durante a exposição disso, vamos começar a abordar, detalhar mais tecnicamente isso. E aí, tendo perguntas, pode ir preparando que os temas já foram acho que já foi colocado todos Nós eles no ar, né? enviamos, Não foi? conforme o senhor pediu, essa agenda para esse grupo, que outros o Marcos não, perdão, Uhum. o Diego enviou no outro grupo que tem, mas esse aqui Uhum. desculpa, de estudo, eu enviei. Se precisar, então enviar novamente, professor. Tá bom. Depois, quem precisar, a gente pode enviar, porque tem uma série de evolução dessa conversa, né? Tá bom? Tá? Bom, da minha parte, meu muito obrigado aí. Desculpe a correria.
que eu estou ainda saindo para outra reunião. Né? Tá. Então, a próxima, professor, é o dia 20, e o tema é terceiro setor na gestão de resíduos. Tá? Surgiu mais uma pergunta aqui, pode ser, professor? Isso é interessante. Acho que foi a Bia. Vamos Sobre lá. a minuta da Lei Municipal de Responsabilidade Social e Ambiental, o que você propõe continua a mesma? Hoje temos hoje em Mogi Guaçu, um vereador que se propôs a nos apoiar. Você poderia fazer live sobre isso? É um pouco fora aqui. Sim, podemos fazer. Podemos fazer. A minuta da lei não mudou, mas a gente pode marcar um dia especificamente, ou posso estar pessoalmente, inclusive, aí em Mogi Guaçu, faz parte da rota nossa, para poder atender o pessoal, poder explicar melhor sobre isso. Então, qualquer coisa, você só marcar. marca o senhor Tá direto, bom? né, professor? Pode ser? Tá bom, então. Isso. Então, professor, muito obrigado pela sua disposição, seu ensinamento aí, e estamos aí à disposição e até o dia 20. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Tchau. Muito obrigado.